hoje à conversa com o Sr. Padre Manuel António do Rosário, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Teologia de Évora. Não falámos há muito tempo aqui neste espaço, mas ficou logo agendada esta conversa, Sr. Padre, porque surge agora, já em pleno mês de janeiro, esta jornada de atualização do clero das Dioceses do Sul, que é já uma tradição, já é a 17ª edição, não é? Organizada pelo Instituto Superior de Teologia de Évora, que serve as 3 dioceses da província eclesiástica de Évora, Évora, Beja e Algarve, mas nos últimos anos, já há longos anos, né? Lembro-me de ver já Setúbal, né? E o clero de Setúbal, e este ano continua a marcar presença. É uma tradição, esta formação contínua dos sacerdotes do sul de Portugal. É verdade, já teve várias modalidades e nestes últimos anos tem sido no Algarve, também por acordo dos participantes, vamos escolhendo temáticas que procuramos que tenham alguma sequência de ano para ano, vamos estando atentos também às temáticas importantes na vida da Igreja e das nossas dioceses do Sul. E, portanto, digamos que há um certo encadeamento nas temáticas e procuramos depois trazer peritos. É claro que se cada diocese organizasse por si própria não teria capacidade de fazer. E assim, trabalhando em conjunto, sob a orientação do Instituto, com o compromisso dos nossos 3 bispos e também da Diocese de Setúbal, e agora com o seu novo bispo também, que continua connosco, creio que temos condições para, de facto, realizar esta atividade que tem grande qualidade e que depois tem esta vantagem também. Nós aproveitamos, entre aspas, as conferências e depois são transformadas em artigos que depois incluímos na nossa revista do Instituto Évorência. Este ano é uma semana, é uma novidade, é mais um dia, não é? Houve também a preocupação de incluir aqui uma tarde cultural, porque isso já acontecia de forma informal, não é? Sim. Porque também é um momento de formação, mas claro, como é óbvio, de convívio, de reencontro, se calhar colegas de seminário, imagina, alguns seminaristas estudaram aqui em Évora, né? Do Algarve, de Beja, de Évora. Houve também essa preocupação também importante. Sim, portanto, os dias têm sido muito intensos, Claro. embora digamos que o horário é um horário bastante flexível, mas de facto era de segunda a quinta-feira, portanto... Almoço de quinta-feira e agora é para Sim, almoço de sexta. e agora fizemos aqui uma pequena alteração, tínhamos previsto a tarde de quinta-feira, mas até por várias propostas que nos fizeram, houve aqui uma alteração do programa que tivemos que ajeitar e passou então para quarta-feira. Será uma tarde em que iremos, portanto, estamos nas mãos, no bom sentido, da Diocese do Algarve, que nos proporciona também uma tarde de convívio numa linha mais cultural. E depois fizemos uma alteração do programa entre quarta e quinta-feira, mas mantemos na mesma as temáticas e os oradores, precisamente. Portanto, e quisemos manter até ao fim o interesse dos participantes. Aliás, tivemos aqui durante anos, tínhamos um painel com a participação de representantes das nossas 3 dioceses e chegámos à conclusão que tínhamos de valorizar ainda mais o último dia para que não houvesse, digamos, um certo aligeirar da presença, porque havia, enfim, bastantes sacerdotes que achavam que, enfim, o final não era assim tão importante. E então na quarta-feira, nos anos anteriores, saíam e nós procurámos valorizar, de facto, o último dia, com de facto um dia cheio. E o ano passado fizemos essa experiência que já tínhamos tido no ano anterior e foi muito positiva. Este ano mantivemos também. Vamos terminar com o Dom Virgílio, que nos vai falar de um tema, de facto, muito importante. A dimensão mariana na vida do sacerdote e quem melhor do que ele também, que foi o reitor do Santuário de Fátima e que é um jovem bispo, mas com muita experiência, também para dar, enfim, um conteúdo, diria, atrativo também para o último dia da nossa atualização. Normalmente os números de participantes rodam sempre a centena, mais de uma centena. Sim, não é? à volta disso. Portanto, mantém-se um número estável. Sim, entre 80, 90, 100 tem oscilado aqui. Portanto, este ano estamos ainda a receber inscrições, pelo menos até amanhã, sexta-feira ainda, até porque tem sido essa também a perspectiva do hotel, também nos tem criado aqui alguma abertura e portanto, nós queremos é que participe o maior número de sacerdotes e de diáconos também. E creio que nessa linha temos tido aqui um entendimento perfeito com o hotel.
que nos dá de facto condições que noutros locais nós provavelmente não teríamos. Aliás, até porque numa primeira fase do Instituto ele foi rotativo à atualização. Portanto, sim, eu lembro-me disso. Em Évora, em Aconteceu em Beja, Algarve, em Montemor, sim, noutras sim. localidades. Noutras Sim. localidades, em Beja também foi. E no Algarve também, ainda foi noutros locais, mas agora de facto há uns anos temos feito esta opção para o hotel onde nos encontramos e de facto tem sido excelente. E portanto esperamos que este ano a temática é muito apelativa, Exatamente. não é? Sim, essa é a minha próxima pergunta, né? Presbíteros, a imagem e semelhança do bom pastor, e esta palavra, nesta palavra, né? Como é que eu diria, esta figura na nossa sociedade, infelizmente nos últimos anos tem sido muito enxovalhada, tem sido muito negrida, tem sido algo alimentados muitos preconceitos, tomar às vezes as partes pelo todo, não é? E de facto creio que aqui o Instituto, se calhar dirá, o seu padre foi também nesse sentido, como já diz, não surgiu por acaso, já vem uma continuidade da formação, mas é importante também aprofundar aqui esta figura do presbítero, não é? E claro, a imagem e semelhança do bom pastor, não é? Inspirámos de facto esta expressão que é do livro do Gênesis, criados à imagem e semelhança de Deus, e de facto aplicámo-la ao pastor. Ele é, Cristo é o bom pastor, e portanto cada pastor, cada presbítero deve ter como modelo a Cristo, o bom pastor. E portanto é isso que nós queremos. Eu aqui há uns anos lembro-me de ouvir um jornalista dizer que de facto muitas vezes o padre é alguém sobre o qual a sociedade tem os olhos postos. Sim. Portanto, espera que o pastor seja um modelo. Exatamente. E quando isso não acontece, digamos que a desilusão das pessoas é grande. E, portanto, a Igreja tem que ter naturalmente mais cuidado na seleção dos candidatos, no acompanhamento dos candidatos, porque não basta apenas ordenar, é preciso acompanhar, ajudar, apoiar, e a formação contínua é fundamental. Portanto, nós temos mantido, sempre com o apoio dos nossos bispos, esta preocupação de irmos acompanhando e propondo às nossas dioceses, também sentindo as inquietações que nos advêm também das outras atualizações, e procuramos ir dando resposta. O ano passado procurámos, por exemplo, ter em conta o biênio vocacional, que acabou por ser triênio também, a Jornada Mundial da Juventude, o Sínodo, foram as três temáticas, e este ano entendemos que, de facto, até por todo aquele contributo que nos veio do ano passado, que deveríamos centrar-nos na figura do pastor. Não é a primeira vez que o fazemos, simplesmente depois de todas estas vivências e depois, enfim, digamos, desta aprovação pela qual a Igreja tem passado, sentimos que a imagem do pastor, por um lado, sai fragilizada, no meio, enfim, infelizmente, desta página menos boa da vida da Igreja, mas a Igreja tem 2000 anos, portanto, tem uma história onde há momentos, de facto, extraordinários e momentos de pobreza, mas a Igreja tem que se renovar na fidelidade ao Espírito Santo, nos apelos que Deus lhe vai fazendo, e uma crise é sempre uma ocasião de renovação. E nós queremos dar o nosso contributo também para que a Igreja encontre caminhos de formação dos presbíteros do nosso tempo. Precisamos de pastores que não fiquem parados no tempo, saudosistas de um passado que já não volta, mas precisamos de facto de pastores, como o Papa Francisco diz, que estejam no meio do mundo, com cheiro das ovelhas, homens de Deus, para serem homens capazes de guiar outros homens, têm que ser de facto homens de Deus, com uma vida espiritual, uma vida apostólica, pessoas equilibradas, homens com um H maiúsculo, que sejam de facto homens, bons pastores. E de facto o modelo é sempre Cristo. Portanto, nós vamos procurar passar por conjunto de temáticas que julgamos importantes, tendo em conta eu olhava tema para o programa, né, logo a abrir, e com Dom José Rodrigues Carvalho, um nome grande, né, nestas áreas, e que ele até vai dar 2 palestras em 2 dias seguidos, uma sobre as vocações, né, e outro perfil do presbítero. Né. Imagino que a expectativa
também seja grande. Sim, ele está nomeado arcebispo adjutor de Mérida, Badajoz, mas é um homem com muita experiência. Ele é franciscano, galego, portanto, teve muita responsabilidade à frente dos superiores maiores da Igreja, à frente agora do dicastério da vida consagrada e das sociedades de vida apostólica. Portanto, é um homem enfim, com muita experiência neste campo e por isso lhe pedimos também que nos ajudasse a refletir sobre estes dois temas e propusemos e que ele de imediato aceitou. E, portanto, creio que começamos muito bem. Exatamente. Ele é um bom orador e com a vantagem. Nós às vezes procurávamos trazer sempre oradores, enfim, de qualidade reconhecida, mas às vezes a língua era uma dificuldade. Exato. Quando tínhamos ou língua inglesa ou italiana, às vezes havia essa dificuldade e nós tínhamos que garantir a tradução minimamente, não é? Neste caso não é necessário, porque ele inclusivamente fala galego. Pronto. E, portanto, ainda é mais fácil. É praticamente português. Galego ou português, no fundo, que é a nossa língua comum, de certo modo. E depois do perfil, as qualidades humanas, né? E como dizia, o pastor homem de fé, não é? Também são preocupações como depois toda a formação, a Sagrada Escritura, a liturgia da vida, a formação teológica e intelectual, né? E depois a vida pastoral. Né? São temas abrangem toda a dimensão de um presbítero, não é? Desde ainda antes dele ser presbítero, da formação, não é? E como dizia, hoje em dia, com uma preocupação muito grande, o Instituto aí é a sua missão, não é? E depois toda esta preocupação de que é toda a vida de um presbítero, não é? Hoje em dia. Sim, nós procuramos, no fundo, olhar para os documentos da Igreja, extrair daí quais as preocupações principais da Igreja no antes, no durante e no depois na vida dos candidatos ou do presbítero e procuramos, com estes temas, também, de certo modo, ir aprofundando estas temáticas. E creio que as pessoas que aqui estão, que nós contactamos, são pessoas, sim, que nos dão garantia de qualidade. Aliás, nós temos procurado que esta atividade do Instituto tenha, de facto, qualidade para que continue a ser apelativa para o clero das nossas dioceses. E tenho sempre presente, por exemplo, quando temos tido aqui a participação, nomeadamente, lembro-me do Cardeal Ravasi, que foi um dos participantes como orador já há uns anos, e depois eu tive a ocasião de o visitar em Roma, de oferecer a revista do Instituto, e ele dizia-me: olha, padre Manuel, tenho falado desta iniciativa a muitos níveis porque considero verdadeiramente exemplar. Eu tenho falado disto algumas vezes, juntamente com os meus colegas da direção, e de facto creio que é uma aposta que o Instituto tem feito, sempre com o apoio dos nossos bispos, e estamos muito satisfeitos, até pelos ecos que vamos tendo, e portanto queremos continuar a manter temáticas apelativas, oradores também que nos garantam a qualidade dos anos anteriores e, se possível, que vamos sempre melhorando, acolhendo as sugestões que nos são feitas, e portanto é com estas expectativas, mas com a convicção de que temos aqui um bom programa para este ano de 2024. Exatamente. Depois, como dizia ainda no último dia, no penúltimo e último dia, a pobreza, a castidade, os votos e depois a espiritualidade mariana, não é? Com Dom Virgílio Antunes, como já sublinhava há pouco, uma palestra, um prato forte para terminar e apelativo, não é? Isto para as nossas comunidades também é importante passar esta mensagem, não é? As pessoas podem pensar: então, Sr. Padre, onde é que está esta semana? Onde é que ele se meteu? Foi para o Algarve. E pode só ficar assim, não é? Importa sublinhar isto muito bem, que é uma semana intensa de atualização e de trabalho. Sim, não é? Porque vamos ter a ocasião de refletir, de escutar, de colocar perguntas, de trabalhar em grupos, e depois valorizamos também a dimensão celebrativa, portanto, a liturgia, que é da responsabilidade da Diocese do Algarve, portanto, vai acompanhar-nos com oração de laudes, cantada, as vésperas e a Eucaristia diariamente. Portanto, procuramos que esta dimensão seja valorizada também com a presidência dos nossos bispos e de alguns sacerdotes, de modo a que todas as dioceses se sintam também presentes e comprometidas. Portanto, sendo uma iniciativa da nossa província eclesiástica, temos tido a alegria de ter connosco a Diocese de Setúbal,
que volta a estar connosco também e por isso queremos que temos todas as condições para ser assim uma semana intensa, rica para todos nós. Pois certamente teremos os ecos das conclusões. Certo. Sr. Padre, quer deixar uma mensagem? Olha, que queria deixar aqui também esta mensagem, sobretudo. É bom que as comunidades não se esqueçam da oração das vocações. Nós procuramos neste projeto que uniu as nossas 3 dioceses em particular, o biênio, depois triênio, que termina este ano 2024, é uma ocasião extraordinária para que as nossas igrejas não se esqueçam de rezar pelas vocações, por aqueles que já são, para que sejam bons pastores. E costuma-se dizer que os bons pastores são feitos também pelas boas comunidades e vice-versa. Portanto, tem que haver aqui reciprocidade, até na linha daquilo que o Sínodo quer que a Igreja seja, tem que haver esta reciprocidade entre os pastores e os fiéis, porque o pastor, a sua missão é estar ao serviço, não é fazer tudo, nem substituir ninguém, e é preciso que as nossas comunidades sejam comunidades vivas, que olhemos para aquela comunidade modelo como nos apresenta o livro dos Atos dos Apóstolos e ver que, de facto, esse é o modelo também das nossas comunidades. Comunidades que rezam, que celebram em conjunto, comunidades de irmãos, que sabem acolher quem vem de fora e agora, tão importante nestes tempos em que nos encontramos, comunidades dinâmicas e comunidades evangelizadoras. Se a Igreja não evangelizar, não é Igreja. A Igreja existe para evangelizar, para celebrar a fé e para evangelizar. E nós acreditamos que, de facto, presbíteros que procuram a atualização ficam com outras condições também de sintonizar com as preocupações da Igreja, porque há sempre muita coisa nova. Às vezes podemos pensar, mas a gente fez o curso de Teologia, até fizemos mais uma formação. Nunca sabemos tudo. E os temas podemos pensar, os temas são os mesmos, não é? Mas não, só como bem dizia, as abordagens são diferentes. E a evolução, né, de tudo, da sociedade hoje em dia, dos comportamentos, de tudo, né? E é muito rápida esta evolução, não é? Sim, e nós temos que estar atentos e, portanto, é fundamental a formação permanente, não só para o clero, mas também para os cristãos. Esta atividade é pensada, enfim, sobretudo para o clero, mas o Instituto procura também dar respostas, juntamente com os dioceses também, dar respostas para a formação, para que tenhamos cristãos mais formados, mais conscientes da sua fé, capazes de deixarem a marca cristã neste mundo, num mundo que se tem vindo a transformar rapidamente, no qual nós devemos estar presentes para que o Evangelho continue a ser luz para este mundo em que nos encontramos. Para que depois não caiamos na tentação de olhar e dizer está tudo mal, só vemos o negativo. Não. A nossa função, como diz São João, Jesus é a luz, mas a missão da Igreja é ser testemunha da luz neste mundo. É isso que nós também queremos dar o nosso contributo através desta atualização do clero. Sr. Padre, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. E até um próximo momento. Até uma próxima. Obrigado. Bom ano também. Obrigado.